diziam, contra a doutrina da igreja. Ele é chamado a responder por heresia em um tribunal que a igreja instituiu para julgar os hereges, e Martinho Lutero é levado ali para aquele tribunal. Diante daquele tribunal, ele é instado, ele é obrigado, ele é coagido a renunciar, a abdicar de tudo aquilo que ele havia ensinado ou ameaçado de morte. Então Martinho Lutero, ele abre a sua boca e ele dá uma das respostas mais lindas, mais maravilhosas e mais poderosas e cheias de amor que alguém poderia dar diante de uma situação como essas. Olha a resposta de Lutero. Visto que vossa majestade e vossas senhorias exigem uma resposta simples, quero dá-la sem ressalvas, do seguinte modo. Ele diz: a não ser que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, por mim aduzidas, e minha consciência está presa à palavra de Deus. Não posso, nem quero retratar-me de nada, porque agir contra a consciência não é prudente nem íntegro. Que resposta maravilhosa! Parabéns, Lutero. Parabéns, guerreiro de Deus, por não se curvar diante da imposição humana e defender a verdade a qualquer custo. Agora, chegamos finalmente aos nossos dias. Lutero morre, segue-se ali com a reforma também ali na França, com Calvino, com Zwinglio e outros demais. Nós entramos ali na época de John Wesley, de Jonathan Edwards, de George Whitefield, enfim. Nós entramos ali na Rua Azusa, com William Seymour. Nós entramos ali na conversão de Daniel Berg e Gunnar Wingren, com a vinda da Assembleia de Deus para o Brasil e de outras denominações, e segue-se. 500 anos se passam. E hoje, será que precisaríamos de uma segunda reforma? Ou será que está tudo bem? Citarei aqui alguns fatos, e os senhores julguem se precisamos ou não de uma segunda reforma. Nos dias de Lutero, pregava-se que o homem não era salvo pela fé em Cristo, mas mediante as obras. Era a pregação vigente na época. É que a salvação e as bênçãos de Deus não eram alcançadas mediante a fé, mediante o sacrifício de Cristo, mas mediante a troca de favores. Ou seja, você fazia a sua parte, você levava o seu dinheiro, doava a sua propriedade, doava a sua fazenda, fazia a sua obra, e Deus, em contrapartida, te dava o teu quinhão, a tua bênção. Ele te abençoava aqui embaixo e garantia o teu direito à salvação nos céus. Será que vemos isso nos dias de hoje? Quando pastores e pregadores e até padres incentivam seus fiéis a fazer obras de doação, visando lucro, visando alcançar resultado, visando alcançar a bênção do outro lado, visando ser alcançado pela mão abençoadora de Deus. E dizem que Deus só abençoará aqueles que doarem.
que estamos fazendo então? Qual a diferença da pregação das indulgências da Igreja Católica de 1517 para esta pregação que estamos vendo nos dias atuais? Onde se está induzindo as pessoas de que a graça de Cristo não é suficiente, de que o Calvário não foi o bastante, de que eu preciso me desfazer dos meus bens se eu quiser receber a bênção de Deus, porque o Calvário não foi suficiente. Ora, todas as nossas bênçãos foram alcançadas no Calvário. Cristo comprou para nós no Calvário a salvação, as bênçãos materiais e espirituais. Quando nós fazemos uma doação para a igreja, não é por imposição, ou não podemos fazê-la por imposição, ou achando que é uma troca com Deus, que eu dou X e Deus me dá Y. Eu tenho que fazer aquilo por amor, por gratidão, com alegria, com o coração voluntário, sem esperar receber nada em troca. Porque quando eu faço, esperando receber algo em troca, como se eu depositasse um determinado valor na poupança para amanhã colher o dobro ou o triplo, então eu não estou fazendo por amor, eu estou negociando com Deus, que era justamente o que se fazia na época de Lutero. Não é a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje em nossos dias, senhores? Incentivando as pessoas, olha, você quer receber uma casa? Então você tem que fazer uma doação de X. Se você não fizer, Deus não vai te dar aquela casa porque você não tem fé. Ora, não é o mesmo que se fazia na época de Lutero? Não é o que Lutero tanto combateu? Como nós podemos dizer que somos filhos da reforma quando estamos fazendo exatamente aquilo que Lutero tanto condenou? Aquilo que Lutero mais veementemente lutou contra. Como podemos dizer que somos discípulos de Cristo e de Lutero, da reforma, quando nós estamos fazendo exatamente aquilo que Cristo levantou Lutero para combater? Nos dias de Lutero, havia muita adoração de imagens, de escultura. Era imposto aquilo pela igreja a seus fiéis. Lógico que ainda hoje existe. Até hoje a Igreja Católica não deixou esse seu costume de adoração de imagens. Mas eu não quero entrar nesse assunto especificamente agora, não na Igreja Católica. Mas eu quero me voltar para nós, evangélicos, filhos da Reforma, que às vezes olhamos para a Igreja Católica e dizemos, meu Deus, eles adoram imagens, eles têm ídolos, eles fazem imagens de escultura que a Bíblia condena, lá no Salmo 115, lá em Êxodo 20, lá no próprio livro de sabedoria da Bíblia Católica, no capítulo 14, e em tantas outras passagens a Bíblia condena e eles fazem. Mas a pergunta que eu quero fazer é, e nós, evangélicos, não temos ídolos? E quando eu vou na igreja somente porque pregador X ou pregador Y vai, o que é isso? Quando eu digo que só gosto de ouvir se for o cantor fulano ou a cantora fulana, o que é isso? E os nossos clubes gospel? Os nossos fã-clube gospel de cantor tal e cantor tal, o que é isso se não idolatria? O que é idolatria, se não tudo aquilo em nosso lugar, que ocupa o lugar que está reservado única e exclusivamente para o nosso Criador? Então, quando colocamos um cantor, um pregador, um professor de escola dominical, um professor de teologia, um filho, uma casa, um carro, ou qualquer coisa, naquele lugarzinho que é reservado para Deus em nosso coração, o que nós somos? Senão idólatras. Ora, é por isso que Jesus disse, e tu, que olhas para o argueiro que está no olho do teu irmão, e não notas a trave que está no teu? Hipócrita,
Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás o argueiro que está no olho do teu irmão. Havia idolatria na época de Lutero. Há idolatria hoje. Mas também há idolatria no seio da Igreja Evangélica de Cristo. Também há. E precisa ser extirpada. E como vai ser extirpada? Será através de uma reforma? Eu não sei. Isso sem falar em várias outras coisas que mudaram nos dias de hoje. Todos os costumes que haviam há 20, 30 anos atrás na igreja mudou. Tudo mudou. Todos os bons costumes, as boas regras de conduta, de moral, a igreja simplesmente vem abrindo mão de tudo, implantando coisas novas que não agradam e que não glorificam a Deus. Isso sem falar na nossa teologia liberal, isso sem falar nas pregações que não falam mais no Calvário, que não glorificam mais a Deus. Isso sem falar em louvores que hoje não podemos mais chamar de louvor. Louvores que são verdadeiras aberrações. Louvores que são rock gospel, funk gospel, rap gospel, balada gospel. Tudo que você possa imaginar. Uma miscelânea que entrou no meio da igreja, que serve para tudo, menos para glorificar a Deus. Eu já ouvi louvores que são músicas, que eu ouvi músicas internacionais, que a pessoa simplesmente trocou a letra do louvor, da música, e implantou um louvor, alguma letra cristã que fala de Deus, do Calvário, mas músicas que nós dançamos nas festas, que nós ouvimos, que nós curtimos nas discotecas, hoje trouxeram para a igreja travestidos de louvor. Pregadores que não falam do Calvário, que não falam da salvação, que não falam de Cristo, que falam de tudo, que pregam tudo, o grego, o hebraico, o aramaico, o árabe, que pregam tudo, que ensinam tudo, que vomitam teologia, mas que não tem conduta, não tem santidade e nem tem pureza de Deus na vida. Julgue o Senhor. Precisamos de uma nova reforma. Se você acha que não, é uma opinião sua, parabéns. Se você acha que sim, também é uma opinião sua, eu respeito. Então ore para que Deus possa nos direcionar como igreja, como povo de Deus, a buscar o melhor, a ser como disse o apóstolo a Tito, quando ele diz que Deus separou para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, porque é este povo que deixou o mundo, que deixou o pecado, que abandonou tudo que o mundo oferece, que se tornou nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nasceu de novo radicalmente. É este povo que vai para o céu, que vai morar com Cristo, que vai transpor as nuvens e receber a coroa da vida quando o Senhor tocar a trombeta. Os demais são joios no meio do trigo e no momento da colheita vão ser arrancados, queimados e lançados nas trevas exteriores. Você é joio ou você é trigo? Que Deus te abençoe neste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém.